Bom, Interativa FM, bom dia Interativa, amanhã mais alegre do seu rádio, Interativa FM 87,9, 10 horas e 17 minutinhos, uma ótima manhã para você, uma ótima manhã de sexta-feira, hoje dia 9 de setembro de 2022, sextamos, né? Sextamos da melhor maneira possível aqui na Interativa FM, a sintonia do louvor. Bom, gente, chegou a hora, hoje nós vamos conversar com a família Rangel, pastor Nixon e família, são 5 integrantes, né? Estão aí, pastor Rangel, pastor Nixon, família Rangel, né? Tô fazendo confusão aqui. Estou também com o missionário Roberto, que vai conversar com a gente. Bom, essa família esteve em Burkina Faso 2 vezes, né? Realizando ali um casamento de uma missionária ali do CAF África, envolvida ali no CAF África, e se apaixonaram ali pelo projeto, né? Se apaixonaram pelo país de Burkina Faso, e depois retornaram com os filhos, não é? Para passar férias, olha só, e muitas pessoas desejam passar férias na Disney e outros locais, né? E a família toda resolveu passar férias na África, que maravilha. Bom dia, pastor. Bom dia, graça e paz, prazer estar aqui com vocês e cooperando aí com na Faço. E a esposa do pastor? Jane, bom dia. Bom dia. Como é que foi essa experiência lá na África? Então, a gente passou o Natal e o Ano Novo lá com eles. Olha só, hein? Que maravilha, hein? Foi uma experiência marcante, né? Marcante, vontade de não voltar mais pro Brasil. Pois é. Me lembro, tem um filme até que passa na televisão, né? Juntos e Misturados, que mostra uma família passando, 2 famílias, né? Passando férias na África, né? É bem interessante. Estamos aqui com... Só dá uma olhada se o microfone deles está aberto. Estão todos funcionando, os microfones todos abertos. Teste, som. Bom, gente, então estamos tendo probleminhas técnicos aqui, faz parte, né? Tecnologia é assim mesmo. Estamos aqui com o missionário Roberto. Meu Deus. O que está acontecendo? Som. Tá me ouvindo aí, Pedro? Alô, pessoal da técnica. Beto, como foi receber uma família da África? Primeiramente, bom dia, Marcelo e todos os ouvintes aí da Rádio Interativa. Foi uma alegria muito grande, né? Nós temos vivido alguns anos ali. E não é aqui não. Vê se não é o caso. Só avisa o pessoal então no YouTube. Não é aqui que eu passei. Teste.
Teste som. Um, dois, testando. Ei. Pessoal, voltamos aí, ó. Interativa FM, 10h22. Agora nós vamos conversar com o pessoal, né? Com a família Rangel. Agora vamos voltar lá do zero, vamos fazer um reset aí, né? Bom dia, pastor Nixon. Agora sim, agora a gente vai fazer a conversa direitinho, né? Porque tivemos problemas técnicos. É assim mesmo, live, né? Tudo ao vivo e a cores é assim mesmo. Pastor, mais uma vez, bom dia. Pode falar com o pessoal aí da live. Muito bom dia, graça e paz a todos. É um prazer estarmos aqui juntos, junto com a minha casa, com a minha família, cooperando aí, comunicando uma experiência incrível que nós tivemos em família, diante de uma palavra em se movimentar, né, junto com toda a nossa casa. Bom estar aqui com vocês, que Deus abençoe, que possa ser bastante produtivo tudo que nós vamos comunicar aqui. Vai ser, com certeza, uma experiência marcante como essa vai ser muito produtiva. E a pastora, a esposa, né, do pastor, né, não sei se é pastora, eu falei pastora, eu estou profetizando. Pastora Rejane. Pastora Rejane. Bom dia. Bom dia. Realmente foi uma experiência marcante, né? E que algo que a gente viveu e que a gente queria viver mais. A gente queria nem voltar, a gente queria voltar mais. Muito bom, né? Também estão com os filhos aí, né? Qual o nome dos filhos? Davi, Nicolas e Danilo. Nicolas e Danilo. Danilo é o caçula. Isso, Danilo é o caçulinha. É isso aí, né? Pois é. Como eu disse, né? Agora eu vou repetir. Até o Beto falou. Muitos desejam passar férias onde? Na Disney, né? Lá em Santa Catarina, né? Tem um parque também legal lá em Santa Catarina. Beto Carreiro e tal. Viajar para um lugar bacana, né? E a África também é um local bacana, né? Mas aí tem um propósito também, né? Sim. Tem um propósito, não é só... Porque o cristão não tira férias, né? Quando tem um propósito, né? Então, isso é maravilhoso. Essa é a maravilha, né? De estar ali no projeto. E estamos aqui com o missionário Roberto, que é o responsável, diretor, né, do CAF África e do CAF Brasil. Bom dia, missionário Roberto Fernandes. Bom dia, Marcelo, uma alegria estar novamente na rádio. A gente prometeu, né, que toda semana nós estaríamos trazendo conteúdos missionários, falando sobre a vida missionária ali, não só em Burkina Faso, mas no mês passado você fez também uma live com o Tiago, que é tradutor da Bíblia, né, para o povo Marca, e a gente quer estender também a tecnologia, levar ela até a Ásia, levar ela até a Oceania, onde estão os missionários hoje desenvolvendo algum tipo de trabalho, né? Logicamente que quando nós falamos na semana passada com o Tiago, nós estávamos falando com um missionário transcultural, que é aquele que, né, que se prepara, né, que faz o seminário, estuda e vai para uma terra, né, para dedicar toda a sua vida naquele novo ambiente, naquela nova cultura e realizar, né, um projeto ali a curto, médio ou longo prazo. No caso da família Rangel, eles já são missionários há muitos anos aqui no Brasil, né? Depois eles estarão falando sobre isso, de trabalhar em comunidades aqui no Rio de Janeiro, mas sempre tiveram, né, a veia missionária como essência na sua família, ao ponto de dedicar aí quase 30 dias, né? 30 dias no continente africano, né? E eu tava até comentando com o Marcelo, né? Enquanto o pessoal aí tá se preparando para ir para Orlando, para Flórida, né? Para lugares que também que eu não condeno, que eu gostaria também de passear e de visitar, né? Eles quiseram como primícia, né, oferecer esse sacrifício e oferta de adoração a Deus, levando toda a sua família. E o interessante, os meninos estavam que nem pinto no lixo lá em Burkina Faso. Aí uma expressão popular aí para dizer que estavam felizes e se sentindo à vontade em casa, né? E lá não tem mar, né? Como é que foi, né, lidar com isso aí? Porque a gente, né, férias, a pessoa que pelo menos um rio, alguma coisa assim, tem rio lá, o Beto? Tem rio? Deu para se divertir dessa forma também, né? Pois é. O Beto comenta comigo lá que lá não tem mar, né? Lógico, não tem litoral. Mas tem o povo, né? Que é uma riqueza, né? Que, assim como o pessoal diz que o melhor do Brasil é o brasileiro, o melhor da África é o povo africano, né? E aí, como é que foi isso aí
Conta pra gente, pastor Nixon. Perfeitamente. Tudo envolve também, né? Tudo envolve também o que você carrega, né? O Roberto falou aqui de uma vida missional e faz muito sentido porque cada vez mais que você vai entendendo aquele belo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, você acaba tendo uma outra percepção, né? Até do seu contexto de férias. Sim. A gente, cada vez mais que você vai se aproximando de Jesus Cristo, você vê que a sua vida tem um propósito. Então, aí você, mesmo você estando na Disney ou no Beto Carreiro, você vê que aquilo é muito passageiro e que você quer algo a mais no reino. Então, a gente costuma dizer que a gente partiu nessa aventura, né, mas debaixo de uma palavra. Porque em 2014, nós tivemos a primeira experiência, né, em Burkina Faso, um país assim, que está abaixo da linha da pobreza, que vive na linha da miséria, que acaba tomando a gente por dentro para um propósito que vai além do turismo, além das férias, né? Além do prazer, daquele prazer momentâneo. É claro que esta palavra, né, que a gente recebeu ali em 2014 foi aquela que todos nós conhecemos em Provérbios, né? Ensina o teu filho no caminho. E aí, quando a gente estava vivenciando ali aquele momento de casamento, né? Tinham mais de 700 pessoas, né, naquele casamento. Foi algo assim surpreendente, as pessoas saindo das tribos. A gente olhou um para o outro e falou, poxa, a gente precisa trazer nossos filhos aqui também. Eles precisam viver esse contexto uma vez que eles estão crescendo, né, e tendo uma realidade apenas no nosso mundo ali, ir para a igreja, cultuar o Senhor, depois, final de semana, aí é o momento de praia, tá com os amigos, jogar uma bola, né? Uhum. E a gente falou assim, não, a gente precisa levar eles também no caminho para viverem também isso que nós estamos vivendo, que é algo transcultural. Eu fico imaginando, né, muitos jovens, muitas crianças, né, recebem no seu prato o alimento, mas não sabe de onde vem aquilo ali, né, não sabe como é que é, vê a carne ali, mas não conhece nem o animal, né, da onde vem aquela carne. Então é interessante essa experiência, porque nós estamos acostumados, né, a ficar numa zona de conforto. A gente reclama, às vezes nós reclamamos demais da vida, reclamamos daquilo que não temos, né, daquilo que gostaríamos de ter. E ir ao campo missionário mostra a realidade, né? Então foi a intenção a palavra de Deus ensina o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas essa experiência, né, é importante, não é, pastora? Sim, a gente teve o privilégio também de levar algumas doações, né? E surgiu alguns milagres nesse processo, porque nós conseguimos 230 quilos de doação com presente para as crianças, bola, chinelo, roupa, vestido também. A gente levou muita coisa e a gente não tinha como levar e cada mala era muito caro para levar e por incrível que pareça, assim, a gente viveu algo sobrenatural, porque meu marido ligou para a companhia aérea pedindo essa gratuidade, né? E eles falaram que nunca tinha acontecido isso, que não poderia até mandar a proposta, mas normalmente a resposta era negativa. E nós fomos surpreendidos e nós ganhamos o direito de levar 10 malas de 23 quilos cada uma. Que foi benção. Assim, a gente viu realmente o mover de Deus, né? E nós mesmo fomos com a roupa, com a malinha de mão, cada um com uma malinha de mão, para passar
45 dias, na verdade, que a nossa viagem foi de 45 dias, 30 foi na África. E a gente foi com a malinha de mão, cada um com a sua. E o restante todo, 230 quilos, foram de doações. E assim, no decorrer da viagem foi muito complicado, porque era muita bagagem, a gente parou em outros países. Foi exaustivo, mas foi gratificante. Quando a gente abriu as malas e ao decorrer da viagem a gente foi fazendo as doações, cada rostinho que a gente via, cada alegria é impressionante. Foi realmente algo que nos marcou para sempre. É gratificante. Fazer o bem faz bem, Sim, né? Nós não fazemos o certo para dar certo, fazemos o certo porque é o certo. Essa é a palavra de Deus, assim que o Senhor, nosso Deus, nos ensina. Povos não alcançados. Vocês estiveram em alguma tribo? Sim, estivemos. Sim. Estivemos. Muito precioso, né, o projeto CAF, porque antes a gente ouvia muito falar, Marcelo, de investimentos em missão, né? Muita gente que só fala do fator dinheiro, né? Mas quando você vai ao campo, a sua cosmovisão muda completamente. A gente até incentiva, vá ao campo, não só envie dinheiro. Se puder, vá ao campo, porque muda completamente a visão. E ao chegar lá no projeto, além de ver um trabalho seríssimo, né, que nos chamou muita atenção, o Roberto e Simone, os diretores do CAF, nos levaram em tribos que nunca tinham ouvido de falar de Jesus Cristo. Impressionante, né? Porque aqui no Brasil, você vai em comunidades, vai para o sertão nordestino, vai aos ribeirinhos, né? E quando você começa a falar, não, olha, queria falar do amor de Jesus, e as pessoas, não, eu conheço Jesus Cristo. E a gente teve em aldeias, em tribos, que nunca tinham ouvido falar quem é Jesus. E aquilo nos chocou. Confesso que foi uma experiência assim, além de ver a moradia deles, a comida deles, a água, né? A água que era uma água misturada junto com os animais, né? Com cabras, né? Eles bebendo da mesma água. Então foi algo assim que nos impactou bastante, essa realidade. E aí, como eu disse anteriormente, né, quando nós olhamos essa situação, a gente vê quanto nós somos ricos, né? Quanto nós somos prósperos, né? Porque às vezes amanhecemos num dia mal e começamos a reclamar. Acho que acontece com todo mundo isso, né? Acho que todo mundo amanhece, que o pessoal diz, acordou de pé esquerdo hoje, né? Mas é uma superstição. Mas tem dia que a gente acorda mesmo mal-humorado e começa a reclamar. Poxa Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu não recebo a vitória? Não é? Conforme a gente ouve aí, né, o jargão do meio evangélico. Mas quando a gente olha essa situação, a gente vê, meu Deus, como eu sou abençoado. E a gente fica até numa situação assim, eu não mereço o que eu tenho. Não é verdade? Eu não mereço tanto. Às vezes algumas pessoas respondem assim, como vai você? Olha, eu tenho mais do que eu mereço. E não dá essa sensação, não? Sim. A gente fica... a gente voltou... Pode falar, voltou pastora. de lá dando valor a coisas que a gente achava normal, como a água que a gente bebe, a comida. Mulher, então, tem aquela coisa de sapato, roupa. Eu me desfiz da metade dos sapatos que eu tinha e falava, que eu não preciso disso. Eu não vou comprar mais um sapato que dá para alimentar uma criança durante um mês. Então, assim, a gente fica num conflito muito grande dentro de si. Principalmente mulher com questão de estética mesmo. E assim, a gente viu que realmente a gente tem muito mais do que a gente merece. Muito mais. Deus é muito bom com a gente, né? Sim. A gente que... Nós só temos a agradecer a Deus e nós temos que ir em direção a essas pessoas que precisam tanto do amor de Deus, né? Muita gente acha que ainda hoje não existem povos que não ouviram falar. Exatamente. Porque eles acham assim, muitas pessoas pensam, tecnologia, a internet chega em muitos lugares, né? Mas não é a realidade. A gente viu que não tem internet, não tem
Não tem tecnologia nos lugares que a gente Nem foi. energia elétrica, né? Exatamente. Pois é, então Nem é, energia elétrica. alguém tem que ir lá, né? Isso. Exatamente. Hoje a gente, em algumas igrejas que a gente participa, Marcelo, e tem essa oportunidade de comunicar, né? A gente traz o entendimento, a igreja como um todo, né? A necessidade da gente não sair dessa terra sem antes pisar em lugares onde tem povos não alcançados. Sim. Né? Sim. Toda a igreja, tá? Mas principalmente a liderança, o pastor, né? Aquele que acabou de sair de um seminário com tantas teorias lindas, tantas teologias lindas, né? Letrado, né? Perfeitamente, mas sem vivência. Então hoje a gente entende e comunica com muito carinho, né? Porque a gente se apega muitas vezes àquele texto, meu povo perece por falta de conhecimento Sim. ou entendimento. E às vezes a gente leva esse texto mais pela questão do conhecimento teológico, né? Mas a abrangência ali no original traz também experiências, vida, né? Porque isso enriquece muito e faz a gente amar mais o próximo, valorizar mais o próximo. Aí, Marcelo, o nosso problema, quando você tem o contexto, né? Esse contexto, o seu problema se torna mínimo. É aquilo que você está falando agora, né? Sim. Quando você vê uma realidade dessa, você ama mais o Brasil, Sim. você ama mais a sua esposa, você valoriza mais seus filhos, Com certeza. você valoriza mais o UPA. É verdade. Uau! O SUS. O SUS. Sim. Porque você vai no UPA, né? A gente ontem mesmo, por um Ontem. acaso, nós fomos, você vai no UPA, né? Tem ar-condicionado. Verdade. geladinho, Medicamento. uma água geladinha. Você vai é atendido, mas demora um pouco. Sim, demora, mas no final tem uma injeção, tem um soro Então, e medicamento. você ainda recebe o medicamento. Nós tivemos a oportunidade de ir a um hospital, Sim. né, em Bobô de Alaçô, né? E assim, a realidade, gente, É assustadora. 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 E a gente reclama às vezes do nosso país que a gente pode ir em qualquer lugar. Se eu sair aqui agora, ali na esquina, eu consigo ser atendido no hospital. É verdade. Ali também o CAF Burkina tem um trabalho com os meninos, os garibus, não é? Como vocês se sentiram vendo esses meninos a primeira vez? Como foi a experiência quando vocês viram? A gente, por ter meninos também, né? Nós temos 3 meninos. 3 meninos. É muito chocante. Quando a gente tem o primeiro contato, pode ser, a gente fala que é meio desumano. A gente vê o que a gente viu ali, crianças sendo exploradas, crianças sem alimentação. Pra gente foi muito chocante, muito chocante. A gente viu a importância que o trabalho do CAF tem ali, é fantástico. A gente se alegrou muito de ver o trabalho deles e se entristeceu muito de ver a quantidade de criança na rua. É muito assustador, né? Sim, sim, porque a gente estamos no século XXI, no ano de 2022, com tanta tecnologia, Sim. carro elétrico, tantas coisas, né? Você vê a ONU se movendo por tantas questões, né? Direitos humanos. Isso acontecendo lá na... E isso acontecendo em pleno século XXI. As crianças descalças, sem alimentos, Subnutridas ou desnutridas, né? os olhos amarelos, né? Barriga. A realidade, ele até trouxe, nós fizemos trouxe aí. questão de trazer. Olha né? só. Direto de Burkina, Aqui né? veio direto de Burkina Faso. A realidade que eles andam com isso aqui pendurado o dia inteiro. O dia inteiro. E se não chegar com alguma esmola, né? Porque na tradução, $1 por dia. na tradução, né, garibu, É mendigo. se chama mendigo, Olha só. tá? Garibu, na tradução em português, é mendigo.
Então, se eles não chegarem, essa latinha aqui, com a esmola, né, no mínimo $1, eles apanham. É uma realidade assustadora. Inclusive, pastor Nixon, até pro pessoal que está assistindo, tem um videozinho novo que a gente publicou no YouTube na semana passada, da Simone curando a cabeça de uma criança no mês passado, quando nós estávamos lá, de uma paulada que essa criança levou do líder islâmico. Assim, uma crueldade, Crueldade, né? isso aí. Crueldade. E o Nixon e a Regiane tiveram a oportunidade, né, de conhecer essa realidade, né? E eles, como pai de meninos, né, de 3 jovens, meninos que já estão se tornando jovens, né? Como que é, Nixon, você vê uma criança chegando com 5 anos de idade, né, numa cidade aí de quase 600 mil habitantes, né, sendo aliciado por um líder muçulmano, nas ruas tendo que esmolar, né? Qual foi o teu sentimento em relação a isso, como pai? Como pai, eu me senti, né, representando a paternidade. A gente fala muito de paternidade em Paz para Toda a Vida. Eu me senti realmente envergonhado, porque entender que por falta do conhecimento, né, esses pais acabam dando os seus filhos, né, para líderes religiosos, aonde abre mão de exercer a paternidade conforme o modelo que Deus nos ensina aqui na nossa cultura, né? E também me chamou a atenção o poder público, o governo, eles se acostumaram. A sociedade se acostumou com essa cultura. Se tornou cultural, né? Se tornou cultural. E aí, assim, a gente que chega de fora tem esse impacto. Mas eles mesmo, a sociedade mesmo, para eles é natural. Aí você vê, né, a questão da cultura. Como vale a pena a gente parar um pouco e analisar, né, até para nossa sociedade. Eu acabo fazendo alguns paralelos com o nosso país, né, e não deixar que a cultura venha se sobrepor ao modelo dos céus, ao modelo de Deus para nossa paternidade, para o carinho, para o zelo. Mas dá trabalho cuidar de filhos? Sim, dá trabalho. Mas existe um Deus que criou a família, que criou o modelo de paternidade. Tá? A família vem antes da igreja, a gente crê, porque é uma instituição que foi criada no jardim. Sim. No jardim. Antes de existir igreja, existia a família. E você vê como o inimigo tem trabalhado não só em Burkina Faso, mas na sociedade em geral, para desconstruir esse modelo de paternidade. E por isso você vê garibus, meninos, sofrendo por conta dessa desfiguração da família e da paternidade. Agora, puxando um gancho, né? Até queria aproveitar, como o pai está falando, agora como a visão de pai, eu queria escutar uma visão de filho, né? Que o Davi falasse um pouco também, né? Um pouco dessa paternidade que ele recebe dentro desse lar que a gente conhece tão bem, né? E como foi para ele ver esses meninos lá também, né? Fazer um paralelo entre a vida dele e a vida desses meninos ali que ele viu e teve a oportunidade de jogar futebol junto com eles, de ter um tempo com eles, né? Bom dia a todos. Foi um momento muito interessante, principalmente para mim, porque eu saí do seminário, eu tinha acabado de me formar em teologia, então estava bem safo em teologia sistemática e vários outros assuntos da Bíblia, lendo a Bíblia 3, 4 vezes, o mesmo livro em várias versões para cada vez decifrar mais, mas vivendo só algo teórico, né?
você fica ali, até tendo envolvimento com crianças, tendo ali um meio ali de você ajudar também algumas pessoas na igreja, indo no culto, cuidando, discipulando e tal. Mas foi um momento muito interessante porque saindo de uma realidade bem, digamos assim, próspera, bem rica do centro de São Paulo, de uma cidade bem conceituada, indo para uma terra onde você bebia água em sacos plásticos, você via uma criança de 5, 6 anos cuidando de uma de 4 e a de 4 cuidando de uma de 2, de 1, todo mundo na rua, descalço, no sol, tomando moca, né, aquela pedala Robinho, um cascudo na cabeça do maior, e o maior tinha tipo 7 anos, mandando no pequenininho, falando, não, vai lá naquele carro e pede dinheiro. Pra mim, foi um choque de cultura. Mesmo a gente, como foi dito antes, né, a gente teve um trabalho já em comunidades lá no Rio, mesmo tendo uma realidade tipo bem inferior ao da África, mas quando comparando até as da comunidade com um momento tipo da África, onde tipo não tinha o que comer em algumas tribos e aldeias, tipo não tinha um biscoito para você comprar, não tinha um mercadinho onde não, toma ali o dinheiro e vai lá e compra, não tinha isso, não tinha um bebedouro, não tinha uma biblioteca na cidade. Era, tipo, isolados mesmo, onde, tipo, tinha que ir lá no poço, pegar um balde, jogar lá embaixo e depois vir puxando a corda para pegar um pouco d'água. Então, pra mim, foi bem chocante nesse momento. Pois é, né? Eu sempre cresci no meio evangélico, eu sou criado no meio evangélico, né? Fui do hall de bebês na Igreja Batista, me batizei em 1984, 22 de abril de 1984. Sou bem cascudo mesmo, né? Criado no evangelho, né? Não sei o que é mundo, eu não sei o que é não servir ao Senhor, graças ao Eterno, né? Amém. Que bom, né? Então, eu sempre ouvi que a gente, como missionário, nós como missionários, deveríamos respeitar a cultura local. Mas eu penso que também que o reino dos céus, ele confronta com a cultura local. Ele confronta, não tem como você levar o reino dos céus, porque o reino do Senhor Jesus, ele vem para poder chocar, é chocante mesmo, não é, Roberto? É uma coisa chocante, porque, por exemplo, os índios aqui no Brasil, algumas tribos matam a criança quando nascem gêmeas, porque eles entendem que um vai ser mal, um daqueles gêmeos, no caso, gêmeos idênticos. Eles matam um porque eles entendem que um vai ser bom e o outro vai ser mal. Então, quer dizer, aí eu como servo de Deus, como missionário, eu não posso falar assim, não, tem que respeitar a cultura deles. Não funciona assim, não é? Na verdade, toda essa tentativa, né, de acertar é em busca de Deus, né? Sim, o índio está em busca de acertar dentro da cosmovisão dele, o africano fazendo, né, os seus feitiços, adorando os ancestrais, adorando a montanha, a árvore, todos estão em busca dessa divindade, né? Agora, o que acontece é que o missionário ele não pode chegar já rasgando, né? Tem que ser devagar. Ele né? precisa se contextualizar, ele precisa adquirir relacionamento, ele precisa conhecer a cosmovisão daquele lugar. Por isso que fazer missões, né, é um chamado, né, a longo prazo, né? Você vai ter que se emergir naquela cultura e você vai ter que dar um discipulado, né, duradouro, né? E às vezes isso leva anos. Não é fácil. Anos. Né? Eu conheci missionários lá que estão há 30 anos trabalhando num único povo, trabalhando com uma única cultura, né? E a gente, né, que participa da missão de Deus, porque é a missão de Deus, a gente está inserido na missão de Deus, a gente sabe que o evangelho ele tem o poder transformador. Mas quando você se depara com mentes que já estão cauterizadas por alguma verdade que se tornou absoluta na vida daquelas pessoas, né, eu acho que o primeiro caminho é a oração, né? É orar para que o Espírito Santo dê a oportunidade de quebrar aquelas correntes, né? E que a verdade do Evangelho gere esse impacto, né? Então, o que o Roberto está dizendo, eu vou falar aqui no meu termo aqui, que a gente conhece popularmente, tem que comer pelas beiradas mesmo. Se tratando de missão, não pode chegar assim, chegando, né? Tem que se contextualizar, conhecer o povo para onde ele está indo, o missionário no caso,
e procurar estratégias para se inserir ali, não é? É. Porque não é chegar assim... Por exemplo, a experiência que eles viveram, né? Por exemplo, num dia de Garibu, com 250 crianças lá. Às vezes tem 10, 12 línguas ali. Tem crianças que falam idiomas totalmente tribais, que não falam a língua oficial. Então, se eu chego já querendo impor a minha verdade, né, por mais que seja verdade absoluta, sem Sim. entender, né, aonde eu estou pisando, como eu tenho que... Ou até mesmo o idioma local, vai ser ineficaz a minha pregação, né? Então, o missionário precisa estar realmente contextualizado e entender que é um chamado também para o abandono da sua cultura materna ou paterna para entrar numa nova aventura aí, que é aprender agora, né, costumes e culturas diferentes para poder, então, comunicar a sua verdade, né? E o reino chega, né? Devagar, mas vai chegando, né, pastor? Sim, vai devagar sim. e... É muito interessante essa colocação do Roberto, porque a gente também caminha, né, um bom tempo. Minha mãe se converteu em 82 e de lá para cá a gente foi tendo a convivência cristã, né? E a gente sempre ouviu falar de missões, mas quando a gente teve o prazer em 2011 de conhecer Roberto e Simone, né, o projeto CAF, ele iniciando, a gente viu esse zelo, porque eles não foram apenas consagrados a missionário. Olha, você agora é missionário e vá. Não. Eles estudaram numa escola fantástica, eles tinham um chamado, eles tinham o contexto para esse trabalho duradouro que o Roberto cita. E isso faz diferença para quem está nos ouvindo e que, poxa, caramba, eu quero cooperar com a missão do Pai, eu quero ir às nações, eu quero também comunicar o Evangelho do Reino a outras culturas, né? É preciso se preparar, porque, como o Roberto bem citou, Paulo afirma, né, que a gente não deve se conformar, né? E ter uma renovação na mente para cooperar, e como você bem citou, né, pelas beiradas, de forma suave, não com imposição, né? Mas tudo isso também depende de uma preparação. E nisso eu louvo a Deus, porque quando nós conhecemos ali Roberto e Simone, a gente viu que eles passaram por toda uma preparação, estudaram, depois foram fazer todo um estágio na Bolívia para ter todo o contexto, para depois 10 anos de África, Burkina Faso. Então a gente vê que realmente é um trabalho consolidado. E isso é bom também que os ouvintes entendam. Não é um estalar de dedos, não vou para a África. Não. Preparação, palavra, se aprofundar, né? Para que hoje a gente vê uma série de colheitas no CAF, e quem olha, né, vê os vídeos, pô, meu Deus, que coisa linda, mas não imagina tudo que foi arado, a terra, Verdade. todas as sementes que foram semeadas, para que hoje possa estar sendo colhido, né, tantas coisas preciosas como a gente viu. Participamos ali de batismo, inauguração de novas igrejas, tivemos um momento de jogar bola com eles. Correm muito. Imagina. Não dá não, eles correm muito. A velocidade. Eles são iguais aos quenianos, né? Os quenianos são E famosos. outra, debaixo por de um sol... A gente até brincava que eles correm de leão, né? Porque a gente jogou, aí eles esperaram. Quando a gente cansou, não vi mais a bola. Nosso time, o time do Brasil, né? Eu, Roberto, meu pai, meus irmãos, contra o time da África. Ainda que éramos mais técnicos, né? Correram muito, não dá não. Eles têm uma genética muito forte, Sim, porque sim. o Roberto me falou que às vezes não, acho que todos os dias é uma refeição só, Roberto. Que genética forte. Eu falei, Roberto, Depende da região, uma refeição só. dependendo da região, uma refeição só. Pelo amor de Deus. Eles têm uma genética muito boa, né? Sim. Porque eles suportam sol quente e tal, e é uma alimentação por dia.
E mesmo assim eu olhei e falei, Roberto, esse pessoal é um povo forte. Sim. É um povo forte, porque, por exemplo... Eu acho que a Regiane ela pode falar bem do que ela viu Sim. em relação às mulheres. Isso aí. Né? As Eu mulheres ia falar sobre isso. andam quilômetros para buscar água potável, para lavar roupa. Fala aí, Regiane. O que você viu? A gente fica até meio chateada, porque as mulheres lá, só Deus, gente. Elas são a provedora, né? A gente passando de carro, elas caminhavam quilômetros e quilômetros, com uma criança na frente, outra atrás, e carregando uma carroça com outras crianças Meu e ainda Deus. alimento dentro. Às vezes um balde na cabeça. E o né? balde bacia, na cabeça. olha só. Bacia na cabeça. E aí eu passava por elas e falava, meu Deus, como é que elas aguentam isso? E às vezes a gente estava indo para um povoado, elas estavam indo ao contrário da gente. Quando a gente estava voltando no final da tarde, elas estavam voltando com as crianças penduradas e às vezes amamentando com a criança enrolada no seio. A gente vê, né, a nossa vida aqui, a gente é realmente muito abençoado, porque os nossos maridos colaboram, eles, né, são os sacerdotes da nossa casa, a gente tem visto isso, como é importante isso, e lá elas não têm nada disso, elas não têm o cuidado do marido, pelo contrário, elas que cuidam do marido, das crianças, e assim, realmente, as mulheres são muito fortes, muito guerreiras, muito É uma mesmo. adaptação. O ser humano vai se adaptando Sim, às situações, né? Que são as situações que lhe são impostas, né? Impostas. É o caso dessas mulheres. Sim. Então quer dizer que os homens lá ficam de boa, Beto? Então, ainda bem que eles não entendem português, né? Senão, eu tô voltando em dezembro agora, senão ia arrumar uma confusão com essa pergunta aí. Não, mas de boa, né? Eles ficam de boa. Assim, o índice de desemprego lá é altíssimo. Sim. Né? Não existe indústria, não existe produção alimentar, né? É tudo muito rústico, essa é a verdade, né? Só chove 2 meses no ano, então nesses 2 meses eles preparam a terra, plantam e colhem, né, no final desse período para poder se alimentar o ano inteiro, né? Então, assim, você vai ver muito mercado ambulante, muito mercado da China, venda de chicletes, de caneta, de roupa, né, que muitos containers vêm da Europa para lá, então, que são doações, né? Então você vai ver como se fosse um Paraguai piorado aí, uns 30 anos ainda para trás aí, muito comércio informal. Também o solo lá parece que não é rico, né, em nutrientes, por causa também desse fator da chuva também, eu a acho que irrigação, onde né? tem água, o solo ele acaba sendo produtivo, né? Mas lá nós não encontramos, né, pastor Nixon, técnicas agrícolas e de irrigação. Os poços artesianos, nós furamos 2 poços lá, só para você ter ideia, a gente encontrou água abaixo de 85 metros de profundidade. Eu estava conversando com o pastor Guerra essa semana, eles fizeram um poço artesiano aqui em Macaé, para um centro de recuperação, e encontraram água com 7 metros de profundidade. Lá com 85 a gente não encontrou, foi com 92 que a gente foi encontrar água num solo rochoso, né? Então, parece que toda a dificuldade do mundo foi pega e colocada ali no oeste africano. Eu me lembro que a gente passou numa estrada e compramos uma melancia. Eu toda boba, cheguei com a melancia em casa, né, na casa do Roberto. Quando a gente abriu a melancia não tinha gosto, era branca, sem sabor. Eu falei, meu Deus. Aí a gente vê o quanto o nosso solo é fantástico, É rico, né? Rico. E as políticas lá, porque o pastor falou sobre, né, o Beto sempre falou comigo sobre garibus, eu não me lembro se ele falou o significado de garibus, eu não me recordo, Beto. Se você falou, não me recordo. É que existem 2 expressões, né? O garibu é uma expressão mais popular, né, que é dada aos meninos que estão mendigando nas ruas, e o talibê, que seria o pequeno discípulo do Alcorão. O talibê, então, já é uma denotação de um menino que segue um estudo corânico, né? Um discípulo do Alcorão. Já é um outro nível, né? Já é. Quer dizer Mas que os 2 são talibês. são 2 talibês. Só que popularmente, na boca das pessoas na rua, chamam eles de garibu. Ontem eu estava vendo, né? Nós sabemos que a rainha Elizabeth II faleceu, né? E aí
o repórter falando que ela era da época em que classes sociais, né, a pobreza era uma coisa legal no reino. Agora imagine só, né? Então, para eles, isso é coisa legal, né? Porque, assim, legal no termo da lei, né, que eu digo, né? Que alguém vai pensar, legal, não é legal de legal, bacana. É legal nos termos da lei. Para eles, isso aí é legítimo. Então, essa questão dos meninos garibus, né? E eu não sei se, como na Índia tem castas, né? Tem os Dalits e tudo mais. E isso funciona assim também. Tem alguma coisa parecida, além dos meninos garibus, ô Beto? Não, na verdade, quando a gente fala de escravidão do tempo moderno, é uma escravidão para o ocidental que vai até lá e vê um regime religioso imposto à vida desses meninos. Mas, na verdade, tá tudo dentro da normalidade para eles. Para eles está né? normal, né? Tá normal. Por quê? Por conta do alto índice de filhos, né? Lá, se eu não me engano, uma das últimas pesquisas que foram feitas lá, uma mulher tinha uma média de 6,3 filhos, né? Na vida, né? E um homem lá, ele tem direito de se casar até com 4 mulheres. Isso faz parte da Constituição Islâmica. Então, tu imagina um homem com 4 mulheres, com 24 crianças dentro de casa, né? E recebendo, às vezes, um salário aí, que o salário mínimo lá chega perto de R$350 por mês. Então, tenta imaginar essa situação social. Né, com desemprego, sem luz elétrica, sem água encanada, com a gasolina mais cara do que a do Brasil, né, ganhando um salário, né, aí de R$350 por mês. Então é considerável, né, a ideia de doar os seus filhos, né, para líderes na promessa de educação religiosa, de alimentação. Então, por isso que os primogênitos são doados. E quando eles são doados, eles são levados a mais de 1.000 quilômetros de distância. Nós vemos ali muitas crianças que vêm dos países vizinhos, do Mali, do Níger, do Senegal, de Guiné-Bissau, que vêm andando, atravessam as fronteiras para serem discípulos do Alcorão ali no país de Burkina Faso. Daí o que acontece? Quando eles chegam ali, eles têm que subsistir. Eles têm que correr atrás da alimentação deles e além de levar uma quantia diária para esse líder muçulmano. Então é uma realidade realmente chocante e triste. Já que você falou do Alcorão, você já falou, né? Então, da religião desse pessoal aí. Às vezes parece, não é, pastor Nixon, que nós somos prepotentes, né? Porque somos cristãos. As pessoas nos olham como prepotentes. Vocês acham que vocês são donos da verdade. Nós não somos donos da verdade. O dono da verdade é o Criador. Né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acho que ninguém se colocou como Jesus, dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele usou artigo definido. Então, não é prepotência nossa, porque nós vemos, como vocês bem falaram, a ida ao campo missionário nos traz uma realidade nua e crua, não é? Cruel, e a gente vê a nossa realidade, nós fazemos uma comparação, né? Poxa vida, como eu sou feliz, ou então como eu era feliz e não sabia, né? A gente usa essas expressões, não é, pastor? Sim, sim. Tem o lado positivo também, né? A gente está falando de algumas realidades e é legal citar a realidade de um povo alegre. Sim. Diante de todo esse contexto, nós fomos abraçados, nós sorrimos, nós brincamos muito. Ganhamos presente, ganhamos 2 galos. 2 galos bonito, lindos. galo né? A minha esposa foi honrada com uma colheita de amendoim. Olha que só. impactou São ela. Demonstrações de carinho, né, do povo. Nós ficamos impactados porque uma senhora, né? Uma senhora trabalhou semeando, esperando a chuva, que é um período apenas de chuva, colheu os amendoins. E quando nós fomos lá, oramos por ela, oramos pela tribo, oramos pela família dela. Né? Ela até é a mãe de um dos líderes, né? A mãe do tradutor da Bíblia. Do tradutor da Bíblia. Ela quis nos honrar
com a colheita, Marcelo, com toda a colheita de amendoim. E honrou a nossa vida. Nós ficamos constrangidos e nós olhamos assim, meu Deus. A gente nem queria trazer, né? Mas o Roberto falou que tinha que trazer. Que princípio! Não, Que princípio! que princípio e que bênçãos espirituais essa família vai ter, Sim. né? Por esse gesto. Isso é enriquecedor, né? Porque, olha só, ele já vive uma dificuldade. Sim. Eu entendo, isso é como se fosse uma oferta ao próprio Deus. Eu entendo assim. Perfeitamente. Então, assim, trazendo as realidades gerais, né? Claro, quando você tem esse olhar do reino, Sim. né? Esse olhar de Cristo, não mais vivo eu, você consegue ter uma percepção, peraí, Deus está agindo nesse lugar. Porque mesmo diante de tantas realidades, qual foi citada aqui, que nos dói, nos machuca por dentro, mas você vê carinho, você vê princípio, você vê valorização, tá? Parece um paradoxo, Sim. mas é algo que, assim, quando a gente volta, e aí é importante que você que está nos ouvindo, né, vale a pena você, de repente, pegar suas economias, né? Pô, não vou para Disney, não. Nada contra a Disney, tá? Mas eu vou ter uma realidade, né, transcultural, mas com um olhar não apenas no turismo, mas diante do que a gente aprende há anos, você falou, né? Muito tempo de evangelho. Mas colocar isso em prática num contexto desse missional é fantástico, porque você percebe a Bíblia se manifestando na vida do próximo. Você vê a natureza. Gente, o pôr do sol é lindo. O Roberto me chamou 5 horas da manhã pra gente ir num período de oração, né? Toda terça-feira, 5 da manhã. Aí aquele amanhecer é lindo. À noite nós dormimos numa tribo com eles todos. E aí, 2 horas da manhã, não tem luz, né? Você olha pro céu, Marcelo. É lindo. Não tem energia elétrica, então você só vê a lua, as estrelas, o universo. É fantástico. E o galo cantando, né? E o galo cantando. Eu tenho. A gente foi em numa cidade onde tinha aquelas montanhas, Banforá, né? É uma cidade ao lado de Bobo de Alaçô. 80 quilômetros. 80 quilômetros. Nós fomos num lugar rochoso de montanhas, pedras. Hipopótamos. Fantástico! Fantástico! A misericórdia de Deus se manifesta ali. Perfeitamente. Então você Na via a mão natureza. de Deus. E nessa cidade, né, tinha um espaço que tinha uma cachoeira. Da onde vinha essa água? Só Deus, A gente só não Deus sabe. descobriu. A gente tentou rio acima, né? Não descobrimos ali de onde vinha aquela água. Mas ainda, nessa cidade, 80 quilômetros de Bobo de Alaçô, ainda encontramos uma cachoeira no meio do lugar árido. A gente via a mão de Deus, Marcelo. Milagres, né? Parece milagre, né? Perfeitamente. Então, trazendo a realidade como no contexto, você vê sempre a misericórdia do Senhor. Mesmo diante de cultura, contexto difícil, né? Você sempre vê o carinho do Pai, o zelo do Pai, né? Diante do propósito dele. Então, é bom também citar esse lado, né? Porque tem coisas maravilhosas também na missão do Pai. Inclusive, eu sempre falo que vou fazer 12 anos de África esse ano, eu nunca vi um africano em depressão. Nunca vi. É importante falar isso. Nunca vi alguém assim querendo se matar ou desiludido com a vida. Daí eu aprendi uma coisa que para mim foi um aprendizado fantástico, que eles não têm depressão porque não existe comparação. Enquanto nós estamos aqui trabalhando, correndo atrás da máquina todo dia, né? Às vezes, estamos com um carro legal, mas olha, né, já tá olhando pro outro carro, né, querendo, já tem 2, 3 casas, mas tá olhando, né, querendo já construir uma mansão, né? E eu acho que a comparação é uma coisa que faz o homem correr atrás
de tudo Sim. aquilo que está debaixo do sol, né? Que Salomão disse que é vaidade, né? É aquele velho ditado, né? A grama do vizinho sempre está mais verde, né? A pessoa sempre fazendo essas comparações, né? E vê a situação financeira do próximo, do irmão, ou de um parente, ou de alguém, né, na igreja, ou de alguém na sociedade em geral, e fica assim, poxa, por que comigo não? Por que as coisas comigo são difíceis? Aí entra numa ideia fixa, né? E fica com isso aí na cabeça, e aí vem a murmuração, vem a depressão, vem a angústia, e é aquilo como eu falei antes, né? Se nós olharmos para nós mesmos, vamos ver que nós somos muitíssimos abençoados. E tem até um hino, que não sei se vocês lembram, quantas bênçãos, quantas são. Eu até queria aproveitar e fazer uma pergunta pro Davi, que ele, né, ele falou que ele comentou que tinha feito seminário, né? Eu queria perguntar pro Davi, e depois pro Nixon também, qual é o conselho que você dá, talvez para um jovem, uma jovem que está nos escutando, que gostaria de dedicar a sua vida à obra missionária, né? Essa mesma pergunta tanto pro Nixon quanto para Regiane e pro Davi. Lá na África foi um momento, como eu tinha dito antes, muito marcante para mim, que acabou abrindo mais os meus olhos, né? Estudando a Bíblia e vendo a realidade, a gente viu também muito o mover de Deus na vida daquelas pessoas, como o Roberto estava falando, né? Um povo muito feliz, muito alegre, que sempre transpassava, tipo, eles eram muito recepcionistas, né? Falavam muito conosco, muito curiosos, até brincavam, falando, ó, seu branquelo, na língua deles, né? Tubabu. Tubabu, Tubabu, algumas crianças choravam de medo, e ali, tipo, sempre analisando e vendo o que Deus queria de mim. O que eu deixo de conselho, em primeiro lugar, é você ser grato por tudo que você tem. Porque voltando, a gente, como foi dito antes, né? A gente ficou 45 dias de viagem. A gente parou, acho que 10 dias em Portugal antes de ir. E depois foi os 30 dias na África. E depois 5 dias... Onde é que foi os outros 5? Foi em Frankfurt, na Alemanha. E entre esses 3 países, eu sempre me vi assim, tipo, caramba, eu tô saindo do Brasil. O sonho da maioria das pessoas não, eu vou pra fora e tal, vou viajar, vou pra Europa, vou pros Estados Unidos, sempre menosprezando muito o Brasil. Caramba, o Brasil não presta, não sei o quê. Então, poxa, eu vou pra Europa e tal. E aí, chegando em Portugal, eu falei, o Brasil não tá grandes coisas, Portugal é bacana, mas não é muito assim. Mas quando você chega na África, eu olhei assim e falei, caramba, o Brasil tá muito bem. Porque hoje a gente tem, a maioria dos lugares tem internet, a gente vai vir agora os 5G, as tecnologias, água, alimento. Onde você vai, você chega, tem um McDonald's, lá, cara, não tem nem luz direito. Então hoje o maior princípio que eu quero deixar, tipo, para quem for, tipo, nesse caminho, seja grato a Deus pelo que você tem. Sim, tipo, você pode, tipo, ter coisas melhores, pretender coisas melhores, almejar, correr atrás, sim. Mas, cara, seja grato ao que você tem hoje, porque foi isso que Deus te deu. Eles são gratos com o que eles têm. Eles têm um pouco, mas eles são felizes, eles são contentes com aquilo. Então, seja grato com isso. Pelo menos foi esse o maior entendimento que eu tive ali voltando da África. E a pastora? Qual a palavra que a pastora... Quem vai falar agora? O pastor? Sim, a consideração assim nesse aspecto dessa pergunta, né, do Roberto, qual a dica, né, que a gente orienta aí ao jovem, ao irmão, à irmã, né? Primeiro, que não tem idade. Para cumprir o chamado, não tem idade. A gente teve a honra de caminhar lá com uma missionária, Dinha. Isildinha. Marcelo. 60 anos, né? Ela chegou com 60 anos. Chegou com 60. 62, e ela tá com 67. Marcelo, quebra todos os nossos conceitos quando você conhece uma mulher como aquela. Quebra todos os nossos conceitos, toda a teologia, quebra tudo. Porque você vê a graça e o amor na vida dela. Então, a primeira coisa que a gente compartilha, assim, se você ouviu a voz do Pai, vá. Não crie resistência, não se preocupe com dinheiro, só se preocupe em se preparar, né?
não apenas receber uma oração, não menosprezando a oração, mas, não, agora eu sou missionário. Não. Se prepare, estude, tenha uma experiência, de repente, num país mais próximo, né? E vá. Essa missão não é do CAF, essa missão não é de homens, é a missão do Pai. A igreja só existe para cumprir a missão dele. E outra questão que a gente comunica muito, não se distraia. Nós estamos vivendo um tempo onde a cegueira está nos impedindo de cumprir o chamado. Sim. De cumprir o chamado. Aí você olha para a sua vida, para a sua formação. Não, eu vou estudar isso, vou estudar aquilo, vou fazer aquilo lá. E você não ouve a voz do Pai, do chamado, e não cumpre o chamado. Então, a dica, né, dentro dessa pergunta do Roberto, esteja sensível ao chamado do Pai, se prepare e vá. Vá. Os campos estão brancos. Aquele texto que a gente ouve desde criança, Marcelo. Os campos estão brancos. Está tudo preparado, tudo está convergindo. Ou aqui no Brasil, ou lá junto aos índios, aos ribeirinhos, no continente africano, na Europa, onde a frieza espiritual também está enorme. Vá. Se o Senhor te chamou, se prepare e vá. Essa é a dica que a gente deixa diante dessa pergunta aí que o Roberto fez. E eles falaram de ir, e eu falo de que quem não pode ir, contribua. Porque a gente viu o trabalho que eles fazem lá super sérios. Eles são super sérios e, assim, a gente também, quando foi, pessoas confiaram na gente para levar doações. Então, assim, você que não pode ir, contribua, que vai estar fazendo bem. A gente ainda não foi para ficar, porque a gente ainda não tem essa palavra, mas a hora que Deus mandar, a gente está lá. Uhum. E com criança, sem criança, porque tem gente que se prende por causa de filho. A gente viu alguns missionários lá com crianças e, assim, a gente é adaptável a tudo, né? Então, o ser humano é adaptável, é só ter uma palavra do Senhor. Amém? A gente não pode ter a nossa vida como preciosa, né? No reino dos céus, a gente tem que... Nós temos que negarmos a nós mesmos, né? Fazer a vontade do Pai, porque tem muita gente se perdendo, né? Vamos dizer assim, lamentavelmente. E é papel nosso. Eu sempre digo, né? Eu falo com o Roberto, Deus não deu essa missão para os anjos, né? Os anjos poderiam fazer isso, Deus sabe por quê, né? Mas ele confiou essa missão a nós. É um privilégio pra gente. É um privilégio. Servir a Deus é um privilégio, não é, Roberto? Até um dos intuitos de convidar, né, a Rejane, o Nixon e a família para estarem aqui na rádio, falando da experiência que eles tiveram, é justamente para mostrar que não é impossível, né? Que a África está a quase 6.000 quilômetros de distância, né? Burkina Faso. Nós sabemos que realmente é custoso chegar lá, né? Ninguém vai se aventurar no continente africano. Sim. Mas eles já estão em missões já há quantos anos, Rejane, Nixon? Pelo menos aí uns 20 anos? Pelo menos 20 anos trabalhando com comunidades no Rio de Janeiro, servindo a igreja local, né? E eu queria repetir aquilo que eu sempre falo, missões não é geográfico, né? Porém, existe alguns lugares na geografia do mundo onde centenas e milhares de pessoas nunca ouviram o evangelho. Então lá não tem adoração. Elas não adoram porque elas não conhecem. Então, dentro dessa perspectiva de que Deus precisa ser, né, apresentado, né, a essas comunidades, a essas pessoas, nós temos que ir, né, e obedecer o mandamento de Jesus. Agora, daqui a pouco o pastor Nixon vai estar dando as considerações finais, mas eu queria que eles falassem um pouco também dessa atividade deles a partir da igreja local, né? Porque às vezes quem está nos ouvindo enxerga missões só desse âmbito transcultural, global, olhando lá fora,
né? Porque se fala muito, né, na janela 1040, que é uma realidade chocante, né? Se fala muito na igreja perseguida, inclusive Burkina Faso está passando, acho que isso dá um programa bacana também na próxima semana, falando sobre esse novo momento que vive o país ali em Burkina Faso, mas falar também dessa missão de Deus a partir do lugar aonde eu estou. Antes dele falar, rapidinho, nessa questão de missões e tal, uma coisa que também tipo, a gente tem entendido como família é que hoje muitas pessoas tipo, se denominam crentes. Crentes são porque creem, mas o certo mesmo é você ser um verdadeiro cristão, porque agora na luz da palavra em Filipenses 3:5 ele fala que vocês sejam assim como Jesus foi. E a palavra cristão, são pequenos cristos. Então, o que eu deixo também para os jovens, e como parte da palavra da nossa família, é que o ser missionário, né, não é uma vocação, não, tipo, eu tenho um chamado. Não é isso, cara. Tipo, não tem nada a ver isso. Porque todos fomos chamados. Não é porque, eu sou filho, eu sou criança, eu sou muito velho, eu sou muito novo, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Não, não é isso. Porque todos fomos chamados, porque o único dever, assim que podemos dizer, né, uma contribuição que podemos fazer, que Jesus disse, é de pregarmos o evangelho a toda criatura. Toda a base do cristianismo, do evangelho, é mostrar Cristo em nossas vidas para os outros. Então não começa sendo, eu vou fazer um evangelismo e tal. Não, primeiro, junte com sua família, seja você ali um crente, um exemplo de Jesus foi para sua família, para os seus amigos, para quem você está próximo, para aí sim, quando você tiver essa base de primeiro mostrar ali para aqueles que estão à sua volta, aí sim você começa para os de fora da sua casa. Pode falar agora. Considerações, pastor. Considerações finais, pastor Nixon. Muito bom. Sim. Inicialmente, né, essa colocação do Roberto de você se movimentar a partir do seu lugar, né, é isso. Minha esposa falou muito bem, né, minha Branca falou muito bem. Se você não pode ir, né, contribua. Agora, faça no seu trabalho, seja testemunho. Estamos em missão, né? Do seu trabalho. Estamos perfeito. Em missão. Porque existe a missão transcultural, existe a missão urbana. Tá? Então, você pode fazer no seu trabalho. Na sua faculdade, lá na cidade do Rio, está tendo núcleos de missionários que estão pregando o evangelho nas universidades, onde a maioria dos filhos dos crentes estão abandonando o evangelho. Então, parta também nesse entendimento, poxa, mas eu gostaria tanto de ir para Burkina, mas não posso. Mas eu posso ser sal e luz lá na universidade, lá no meu trabalho, na minha vizinhança. A gente tem visto hoje as pessoas cada vez mais, né? E a pandemia nos mostrou isso, Marcelo. Deus já nos deu um chacoalhão a nível mundo, a nível mundial. Nesse contexto, acorda, olha quanta gente com medo, quanta gente morreu na pandemia a nível mundial. Será que isso não é um sinal para que a gente, enquanto eu tenho tempo, deixa eu viver aqui o reino, viver o evangelho? Então, assim, fica essa pergunta para você que está nos ouvindo, para todos nós que estamos aqui nessa sala, né? Peraí. Um dia o Roberto me falou numa mesa dele lá, a gente dividindo lá a janta, né? Depois de um dia cansativo no campo, e ele me perguntou assim: Nixon, quanto tempo te resta? A gente fala muito, né? Eu estou fazendo mais um ano de vida, e ele me fez uma pergunta ao contrário, né? Quanto tempo te resta? E a gente não sabe, né? Quanto tempo que nos resta. E aí isso também eu trago comigo hoje, com a minha casa, diante dessas experiências, tá? Que às vezes a teologia não te dá. Quanto tempo me resta para me cumprir o chamado? Quanto tempo me resta, Marcelo, para eu ser sal e luz nessa terra?
Então, fica essa pergunta aí também para todos os ouvintes e para nós aqui que queremos viver um evangelho simples e verdadeiro. Pois é, né? É um momento de reflexão, né? E as considerações finais, né? Separei aqui o texto de Isaías 55, também nesse mesmo contexto, verso 6, que diz assim: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. A gente tem vivido hoje o melhor momento da igreja brasileira. Estamos elegendo presidentes, governadores. Hoje somos mais de 50 milhões de evangélicos no nosso país. Muitas igrejas bonitas, com som de qualidade, evangélicos na política, no meio artístico, no futebol, vários cristãos. E o quanto estamos fazendo a diferença no país e no mundo? Então, assim, fica essa reflexão também, né? Busca o Senhor enquanto é possível. Enquanto é possível. Que a gente possa, em nome de Jesus, você que está nos ouvindo, né? Em nome de Jesus, a sua casa, a sua família tem um propósito. Isso a gente fala com muita propriedade, Marcelo, porque o que é a igreja? A igreja é o ajuntamento de famílias. A igreja é ajuntamento de famílias. Então, a minha consideração final é: a sua família tem um chamado. A nossa família tem um chamado para essa geração, para esses dias. Famílias sadias, famílias que entendem o propósito, que entendem o chamado, faz a diferença na congregação, no ajuntamento, faz diferença na nação, faz diferença na sociedade. Enquanto a gente não entender isso e ficar nesse círculo desse sistema, não, eu tenho que trabalhar para pagar conta. Não, eu tenho que ter comida, tem que ter tênis novo, tem que ter isso. Vai passar o tempo e a gente não vai cumprir o propósito. E aí a gente vê esse círculo aonde muitos são chamados, né? Então, por favor, desperte enquanto há tempo. Essa é a palavra Amém. De reflexão. Amém. Bom, a gente teve aqui a participação do pastor Daniel, Roberto. O pastor Daniel está ligado lá, pastor da Congregacional, né? Tem um programa aqui. Um abraço aí pro pastor Daniel, Sérgio Crespo. pastor Sérgio, todos os pastores, amigos que estão participando conosco aí, né? Pastor Sérgio, inclusive, quero trazer ele aqui na rádio. Tem um chamado extraordinário, Sim. né, para a Espanha. Já teve visitando a Espanha, Foi, né? foi. Chegou de lá agora. Chegou da Espanha agora e ele tem, além de ter sido... Toda a família. Ele e toda a família, além de ser um pastor missional, que faz um trabalho fantástico aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, ele entendeu também que daqui a pouco o Senhor estará levando ele para a Espanha, né, para um chamado transcultural. Deus abençoe, pastor Sérgio. A Eliana, da Clínica Virtuosa, também participou ouvindo, né? Fez uma pergunta, mas eu creio que a pastora Rejane já respondeu. Ela perguntou, né, qual foi o maior impacto de sentimento dela ver uma realidade tão diferente da dela, o que mexeu mais com ela. O que mexeu mais com ela como mulher? Mas a pastora já falou, né, da questão das mulheres, essa questão já foi respondida. Que Deus abençoe também a Eliana, da Clínica Virtuosa. Ok. Conhecidas, eu não conheço. A Eliana é da Clínica Virtuosa aqui do Júnior e da Kelita, né? Um casal que também muito envolvido com missões, que estão trabalhando na área estética aqui em Cabo Frio. É um parceiro nosso, né? Sim. De muitos anos aí. Muito bem. Um abraço pro Júnior e pra Kelita também. O pessoal do Mevan também tá ligado. Mevan Rio. Pessoal do Mandar um Mevan. abraço então aí pro pessoal do Mevan Rio, né? Para todos que têm feito uma obra missionária fantástica, né? Fala um pouco do Mevan do Rio de Janeiro aí, pastor Nix, antes de encerrar. Um presente, né? A gente chegou em 2018 e temos visto uma desconstrução, né? E uma construção de um propósito de fundamentação, de princípios, né? De valorizar mais pessoas do que coisas. Estamos ali
em Deodoro e entendemos que aquele lugar é um lugar de reposicionamento, como uma plataforma, né, que tem reposicionado muito os nossos irmãos, a família, né? E assim, convidamos a todos, né, a também conhecer lá o Mevan Deodoro, Mevan Rio. Depois a gente vai botar aí o endereço, a rua Marechal Alan Castro, 550A. E vai ser um prazer receber aí todos os irmãos, toda a igreja. A gente trabalha muito em aliança, né, com várias igrejas, irmãos. Então, todos estão convidados. Lá em Deodoro, nós temos um trabalho na comunidade local, ali, né? Também temos uma base na Cidade de Deus, onde muitas famílias estão sendo abençoadas e tocadas também pelo pastor Márcio, e todos estão convidados a estar conosco. Vai ser uma bênção em recebê-los. Tem pessoal também de Florianópolis, a Carla, que está nos assistindo. Temos a Mara e o Hamilton de Joinville, eles já estiveram em Burkina Faso também, fizeram um trabalho maravilhoso. Somente um ano antes da pandemia, nós recebemos aí uma média, nos 2 anos que antecederam a pandemia, nós recebemos mais de 40 pessoas em Burkina Faso, né, que tiveram, eu acho que no Natal que vocês participaram, nós estávamos em mais de 10 pessoas ali, né? Sim. Fizemos uma festa bonita no Natal, no Ano Novo, como o Nix falou, inauguração de igreja. E a ideia justamente é essa, é fazer com que os irmãos não contribuam apenas financeiramente, mas que venham ver aonde eles estão investindo o dinheiro deles, que venham fazer parte dessa missão, né? E quero realmente agradecer de coração, né, todos os irmãos que estão nos acompanhando aí. Eu gostaria, Marcelo, que o pastor Nixon nos abençoasse, né, com uma oração. Sim. Né, e que essa oração alcance o coração de todos aqueles que têm o desejo e o ardor missionário. Abençoar também os nossos missionários que estão ali na África, né, e ao redor do mundo realizando essa grande missão. Amém, amém. Como a gente está falando aqui de família, né, e eu vi aqui o meu primogênito, Davi Rangel, me liberar algo tão precioso, né, para os jovens, nesse tempo onde muitos jovens ainda não se conectaram, né? Se você me permitisse, Roberto, eu ia pedir para que ele liberasse essa palavra, essa oração, Amém. abençoando aí nossos irmãos e os nossos amados irmãos de Burkina Faso. Se tiver alguém também assistindo, alguém lá de Burkina, Dinha, Joana. um beijão aí para Dinha. Toda a equipe CAF lá, África, nós fomos muito bem recebidos, estamos com saudades. E se Deus permitir, queremos voltar em 2023. Vamos Amém, orar amém. então com o Davi. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, na Tua presença. Primeiramente, Pai, queremos te agradecer pelos Teus grandes feitos em nossas vidas, por esse tempo aqui, Pai, que tivemos aqui com a rádio, Pai, com o CAF, com o Roberto e toda a equipe aqui, Pai, que está nos assessorando. Te peço a Tua bênção sobre a vida de cada um, Pai. Cada um que está ouvindo, cada ouvinte, que o Senhor possa estar, Senhor, entrando, Senhor, em suas casas e tocando em seus corações, os abençoando, Senhor, em todos os âmbitos da sua vida, Pai. Também